Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, 2 de junho de 2025. Eu, Carlos Anovello, aqui na edição de número 765 do canal no Vácuo, gravando esse vídeo mais precisamente a 1h37 da tarde do horário oficial de Brasília. Obrigado pela sua preferência. Se você é nosso assinante, nosso inscrito aqui no canal, se você não é nosso inscrito aqui no canal, dá aquele like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações de vídeos ao vivo, porque caso você ainda não saiba, que a gente grava a hora que dá. E eu sempre canto o horário que eu tô fazendo da gravação, porque as categorias na segunda-feira soltam as bombinhas. E é depois do horário da gravação. Então eu falo, estou gravando esse vídeo horário tal, que é para vocês saberem que se acontecer alguma coisa a partir das 2 da tarde, que geralmente dá uns 20 minutos de vídeo, não vamos comentar. Aí vocês têm que deixar aqui a pergunta para a gente entrar depois com o videozinho na quinta-feira, tá bom? É a interação que a gente pede aqui. Está aqui no seu canto direito da tela o QR Code para fazer aquela graça enquanto esse canal não monetiza. Compromisso do canal Novaco. Quando o canal monetizar, eu tiro o QR Code da tela. Promessa é dívida, tá bom? E se você estiver assistindo esse vídeo pelo seu celular, né? Aí tá no busão, fonão de ouvido, celular no bolso e tal. Aí, depois, quando chegar em casa, tá andando de busão também, você não vai fazer pix, né? Mas caso a luz do ser humano, né, entra a aura em você, fala assim, poxa, eu vou fazer um pix pro canal no vácuo, aí você vai lá e pega a descrição, a chave pix na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, que hoje tem assunto pra caramba. Até na quinta-feira esqueci de falar da Fórmula. Tá, pra quinta-feira tá pra lá de Bagdá, feriado, uma desgrama pra ter aquela famosa concentração. Rapaz, eu fiz o vídeo na quinta-feira e não imaginava tudo que aconteceria no sábado e no domingo lá em Barcelona. Primeiro, sabadão. O Stroll escondeu de meio mundo durante 1 ano e meio, que tá com dor no pulso até dizer chega. Aí chegou uma hora que não aguenta. Rolou um piti também. Lá jogando, quebrando as coisas, porque não sai do Q2, né? Porque não consegue fazer o Q3 e o Alonso consegue. Agora, prezado senhor Lance Stroll, a Fórmula 1 desse ano está completamente emparelhada, visto que a mesma diferença de 6 e 7 décimos do Verstappen para o companheiro de equipe, que ano passado jogou o Pérez no Q2, dessa vez deixou o Tsunoda em último. Então, assim, calma. E outra, você quer se comparar com o Alonso? Tá para nascer. Talvez só o Max Verstappen ou o Lewis Hamilton andariam no mesmo décimo do Alonso. Massa tentou, Nelson tentou. A diferença entre eles sempre foi 2, 3 décimos. Aí teve Grosjean que tentou. Quem mais? É o finlandês lá, o Kovalainen também tentou. O Kovalainen ganhou corrida, inclusive, né? Em cima do Alonso. Mas na corrida não fez pódio, porque aquela corrida em Fuji foi o Hamilton que ganhou. Mas vamos combinar. Se bem que o Kovalainen naquele ano era companheiro do Hamilton, né? Quem estava em 2008 na Renault? Aquela corrida era o Grosjean já, talvez. Que o Fuji, né? Já era o Grosjean. Enfim, tá para nascer, tirando o Hamilton e Verstappen, quem é que vai sentar no carro da mesma equipe e vai andar no mesmo décimo do Alonso? Isso aconteceu uma semana depois que o próprio o Adrian Newey disse que o Stroll não é tão ruim assim. Agora, a Aston Martin não detalhou a extensão e a gravidade da lesão, não adiantou também se vai ter alguma substituição já para o Canadá. Se a intervenção é cirúrgica, recomenda-se que faça a cirurgia e sossegue o facho. Mas piloto de qualquer categoria, se precisar, instala ou monta ou faz um banco de estalagmite, né? Que estalactite é aquela que vem de cima, estalagmite, cheio de troço pontudo,
para ninguém sentar até ele pilotar. Tanto que o Stroll foi falar só depois do treino. Se ele tava com esse tudo de dor mesmo, na sexta-feira ele falava, então galera, bota o Drugo aí que nós vamos. Inclusive, torcida brasileira, se o Drogovic fosse opção da Aston Martin, o anúncio já teria vindo. Sinto informar. Quero que seja o Drogovic, óbvio que sim, no Canadá. É uma pista fácil, pista que o Drogovic, pelo menos de simulador, já conhece bem, gosta de andar lá. Então, que seja ele. Agora, a própria Aston Martin já tá olhando para fora ali e fala, quem que nós vamos trazer? Né? E talvez as opções da Aston Martin sejam algumas, mas a ver. Eu acredito que se fosse pole de 10, igual tem alguns veículos de imprensa e alguns influencer barra sites no Brasil, a Aston Martin já falava, ó, então, o Stroll vai operar, beleza, pelo menos para Canadá é Drogovic, já teria vindo o anúncio, não veio. Ah, bom, isso tudo foi sábado, larga com 19, Tsunoda troca a asa para ver se faz algum milagre, chega perto dos pontos no domingo. Aí vem a corrida. Eu dormi, depois do almoço aqui, fiz um tortellini de molho branco, molho branco, não bebi álcool, tava com sono realmente, porque eu tinha corrido 10 quilômetros. Aí você vai, corre 10 quilômetros, volta pedalando para casa em bicicleta, aquelas bicicletas de 32 quilos de aço, né, alugada. Come massa, pancinha cheia, cansadinho, cama, né, lógico, sofá, assista largada, 10, 15 volta, acorda na volta 36 com o Max Verstappen falando, indo para 3 paradas e andando no mesmo ritmo da McLaren, que era o jeito que a Red Bull andaria próximo à McLaren. No ritmo de prova pelos treinos livres, eles iam tomar 3, 4 décimos, então qual que era o segredo? Verstappen, gasto que tem, a gente te dá o pneu. A tática estava funcionando até a volta 57. Até a volta 58. Aí, estoura o motor do Kimi, do Antonelli. Estourou o motor, vai lá, estaciona, chamaram aquele safety car, né? Porque trator na brita, safety car, tá bom, segurança. Eu já deixei minha opinião sobre o índice de mandraquismo desse safety car em final de prova, né? A famosa caution for debris da NASCAR, né? Podia ter dado um virtual safety car, todo mundo ia andar devagar ali. Se alguém escapa ali num virtual safety car, não ia parar nem na metade do caminho, porque o Antonelli foi lá na barreira de pneu parar o carro, porque não tinha freio motor mais. Quebrou o motor, vai parar só no freio. Só faltou puxar o freio de mão. Se tivesse, puxava o freio de mão para fazer o carro parar. E aí, tá beleza. Solta, vem todo mundo para trocar pneu, para colocar um pneu menos usado, porque aquela altura do campeonato, só o Huckenberg tinha 7 de pneu novo e o Alonso. Talvez o Alonso, né? Eu acho que nem o Alonso tinha. Ou seja, só o Huckenberg tinha 7 de pneu usado. E o Huckenberg, como estava, ele conseguiu se posicionar antes da entrada do safety car, ele recuperou a volta na pista e ele para depois para fazer a troca para colocar pneu novo antes de quem estava para dar a volta recuperar a volta. Aí deu sorte, né, querido? Ah, mas corrida para isso. Daqui a pouquinho o Huckenberg tá em sexto com pneu novo. Aí coitado do Hamilton, né, com pneu de 5 voltas de classificação. O carro do Hamilton traseiro desde a primeira parte da corrida não conseguiu segurar o Leclerc, tanto que a Ferrari só depois de uma volta e meia falou, pelo amor de Deus, deixa o Leclerc passar para não atrapalhar ele. Hamilton não conseguiu acompanhar, o próprio Hamilton falou que em termos de balanço de carro foi a pior corrida da vida dele, não se achou em Barcelona o final de semana inteiro. Aí o Huckenberg vai lá, janta Hamilton, P6. Em termos. que baixou. Aí vem aquele negócio. Você vai chamar o Max Verstappen para trocar pneu? Vai dar pneu novo para ele? Beleza, mas não dá o duro com o resto do grid. Porque esse pneu duro, o famoso C1, ele demora umas 3 voltas para aquecer. Aí você vai dar uma relargada depois de mal e mal tentar aquecer o pneu atrás do safety car. Obviamente, a hora que ele enfiou o pé na última curva, quase que ele foi de nariz pro muro interno na reta dos boxes.
Segurou. Aí o Leclerc foi lá, emparelhou. O Leclerc estava tentando fazer aquela manobrinha de fazer chama side draft, né? É o vácuo lateral. Existe isso. Você emparelha o carro contra o seu concorrente e na hora que você está ultrapassando, você fecha ele um pouquinho. Para quê? Para você fazer naturalmente esse deslocamento de ar que você joga para o lado, porque o seu carro está na frente, você vai jogar ar sujo e esse carro o carro que está sendo ultrapassado, no caso o Verstappen, ele ia frear. O Verstappen, Verstappen tirar pé, oh. Nunca vai tirar o pé. Aí tocou. Aí ficou puto, tal, né? Pegou, deixou não, não. O Leclerc completou a ultrapassagem, veio o Russell atrás e falou: agora eu me garanto, né? Ou como é que chamava? O J. Júnior. Agora eu se consagro. E tocou no Verstappen. Verstappen vai para pista lateral, volta na frente. E como ele estava na mesma linha do eixo por fora, ele deveria devolver a posição. O que o pit wall da Red Bull fez? Falou: ó, vão jogar. Para a gente não tomar 5 segundos e perder a quarta colocação, ou a quinta nesse caso, porque ele seria ultrapassado pelo Russell, devolve, fica em quinto e sossega o facho. Acabou a corrida. O Verstappen, que já tava puto com o pneu duro, já tava puto com aquela briga do Berman com o Ocon. Não, Berman no Ocon, não. O que era que tava brigando ali? Lawson era, sabe, briga por nada. 14ª colocação. Acho que era, sei lá, Colapinto com Berman, lá atrás. Nada a ver. Aí xinga tudo porque ele tava perto do Lando Norris. O Lando Norris, pro Lando Norris perder tempo na briga, beleza, mas o bonito não podia perder tempo, né? Lógico, ninguém gosta. Aí não conseguiu aproximar do Norris. Então já tava puto com isso. Pneu duro. O toque do Russell. O Pitt fala pra ele, fala, ô Verstappen, deixa o Russell passar, mas nem. Aí o Verstappen encara o Verstappen do Velho Testamento, antes de 2022. Tem o Verstappen do Velho Testamento, né, antes de 31 de dezembro de 2021, e tem o Verstappen do Novo Testamento, que é o Verstappen da temporada de 22. Ele encarna o Verstappen do Velho Testamento e manda o carro para cima do Russell fingindo que ia deixar o Russell passar. Mas não tem cabimento essa manobra, cara. 10 segundos. Ai, comissários. Por que vai tomar uma decisão dessa importante, que é passível de ser criticada por um monte de gente logo no calor do momento? Pega, chama a galera, o pódio já estava decidido, o Leclerc já tinha ultrapassado, a festa do pódio ia acontecer. Vai lá, chama os dois, fala assim, Verstappen, 25 segundos, isso aqui foi no mínimo para um stop and go. Uma batida deliberada no concorrente, velho. Ah, mas tava em baixa velocidade. Ofa-se, né? Oda-se. Né, gente? Não dá. Tem que punir exemplarmente. Ah, deu 3 pontos, tá só um de ser banido da próxima corrida. Se tomar um ponto no Canadá, não corre na seguinte. Tá bom. Mas 10 segundos ainda sai com um ponto numa manobra que deveria gerar desclassificação, não comparando, mas esportivamente falando, é equivalente ao break test da Arábia. Deveria ter sido desclassificado ou, no mínimo, para ficar de graça, barato, para dar uma passada de mão na cabeça, 25 segundos, que é o tempo do stop and go que eles costumam colocar depois da corrida. Tomou só 10? Saiu bicudo, bateu o pezinho, distratou repórter, distratou colega de trabalho. Aí foi assim, o pacote, se você quiser um pacote Verstappen do Velho Testamento, foi ontem à tarde depois da corrida. Hoje, cabeça mais fria, dá um abraço na filha, né? Dá um chamego na esposa, na dona Kelly. Aí botou a cabecinha no lugar e pediu desculpa. Porque ficou feio. Ficou feio demais. Depois de tudo isso, Piastri encoxa 49 pontos de distância para o Verstappen.
Ou seja, tivesse ouvido, né? Seria 39, 49, com o carro que o Verstappen tem, ou com o carro que a McLaren tem, que não facilita a vida do Verstappen, porque o Verstappen ainda vai roubar vitórias da McLaren até o final do ano, mas não vai ser nessa fase de tirar 50 pontos de diferença. Ficou difícil. Com 25 a gente falava, tá no jogo. 49 eu já começo a ter minhas dúvidas, vai depender do que vai acontecer no Canadá. E com esse negócio da punição aí por ponto, o Verstappen vai pensar duas vezes antes de fazer manobra, acredito eu, né? Porque vai saber qual o testamento que vai ser o Verstappen do Canadá. E aí, simplesmente, poderemos ter o campeonato, a defesa, né? O penta seguido, indo pro vinagre. O Norris perdeu a corrida na largada, de novo fez uma largada de Merlin, né? E o Verstappen naquele momento tinha porcaria nenhuma para perder, foi lá, passa por cima e um abraço. Os 4 segundos que ele terminou atrás do Piastri são os 4 segundos que ele não conseguiu recuperar a corrida inteira, que foi o que ele andou atrás do companheiro de equipe. E o Leclerc foi presenteado com mais um pódio, porque a Ferrari, por mais que o Leclerc estava andando, não ia tirar o pódio do Verstappen na manhã, sem o safety car. Já estava longe, estava 8 segundos do Verstappen, não ia ver. O Verstappen está preocupado lá com o Norris na segunda colocação. E o Hamilton. Desculpa, ligo daqui a pouco. Você vai entender depois que você assistir esse vídeo. A gente já fala, tá bom? E o Verstappen, bom, agora tem 26 de vantagem para o Russell. O Russell terminou na quarta colocação, falou: não entendi o que o Verstappen fez, mas óbvio, o que o Russell vai falar? E o Antonelli com o motorzinho quebrado tá só vendo o álbum acompanhar, né? Chegar perto. McLaren com 362 de vantagem, são quase 200, 197 pontos de vantagem para a Ferrari. Já, ó, então é Natal e a briga é pelo vice lá nos construtores. E por incrível que pareça, a Alpine é a última colocada do campeonato depois de fazer o que fez das tripas coração, porque o Hülkenberg conseguiu encaixar um quinto lugar, enfiou 10 pontos na telha e tá com 16. Passou a Aston Martin, mesmo com o Alonso fazendo os 2 primeiros pontos dele na categoria nessa temporada, ainda passou porque aí vale a melhor posição, né, da equipe na temporada, e com o quinto lugar a Sauber obviamente tem uma posição de chegada melhor do que a Aston Martin. E a Haas, que de nada, não estava fazendo nada, só agora foi ultrapassada pela Racing Bulls. Inclusive, Haas e Williams, ó. Barcelona é pista para saber se o carro é bom em 80% das pistas. Olha, vocês vão passar uns apertos. O, não sei se foi, ó, na boa, no caso da Williams, acerto base. Ah, estão falando que é aerodinâmica, que o carro não foi feito. Mas se não foi feito para Barcelona, vai ser feito para quê? Em Spa, então, vai andar para trás, vai ser um caranguejo. Não dá, né? E a Haas, né? Calor, já sabe, né? A Haas, temperatura na pista passa dos 45, o carro desmancha. Impressionante. Ó, só Fórmula 1, 19 minutos. Nós estamos ferrados hoje. Para você que não acompanhou o vídeo, então fica aqui a classificação. Não foi o meu vídeo na quinta, fica aqui a classificação da Fórmula E depois das etapas da China. Prova 1 vencida pelo Max Günther. Uma corrida muito boa, diga-se de passagem. A prova 2, uma corrida não tão boa assim, teve atraso de chuva tal, e tá vendo que não é toda corrida de chuva que dá prova legal? Né? Fica a reflexão. O Nick Cassidy venceu e catapulta-se para a 7ª colocação no campeonato, e o Günther com a vitória também, depois não pontuou na segunda prova, fica em sexto na classificação. O Verne está fazendo um campeonatinho daquele jeito do Verne, mas com 97 pontos de desvantagem para o Roland, fica difícil recuperar, e o Roland teve o primeiro DNF, né? Did not finish na segunda prova na água lá, porque realmente tá parar o carro na pista na segunda prova com acelerador 0,1, né? Porque
o torque no motor elétrico vem quase que instantâneo, aí viu a diferença para o Pascal Wehrlein no saldo ser diminuído em 9 pontos, são 68. No mundo Fórmula E, 68 pontos não são tão difíceis assim de tirar. 3 rodadas bem mais ou menos do Rowland e o Wehrlein acertando a mão, essa diferença cai para 15 em 2 palitos, tá bom? E o Antônio Félix da Costa com o pódio também. Taylor Barna, tô gostando desse Taylor Barna, viu? Olha, curva de aprendizagem muito rápida, é o quarto do campeonato, só 2 pontos atrás da fera Antônio Félix da Costa. Diga-se de passagem, que não tem um carro ruim na mão. Hein? Vamos acompanhar a carreira do Timo Barna. Taylor Barna, perdão. Timo não, Taylor Barna. Tá bom? Não vi muito da Fórmula E, estão aqui os resultados. Ah, Carlos, você poderia ter assistido a Fórmula E porque tava no horário de gente aí na Europa, né? Tava, mas, cara, 7h30 da manhã, não, obrigado. Fórmula Indy. Primeiro pódio totalmente norte-americano em Detroit desde 2020. Com Kyle Kirkwood com asa empenada e tudo, vencendo a corrida. Seguido do Santino Ferrucci, que faz o primeiro pódio na categoria, depois de ter feito a primeira pole ano passado, faz o primeiro pódio na categoria, melhor posição de chegada do Ferrucci na temporada, e umas treta. O Malucas esqueceu de frear, travei a roda, mandou o Palu pro vinagre. A diferença do Palu pro Ward é só 90 pontos, ou são só 90 pontos. Gente, o Palu colocando a cabeça no lugar, voltando em si, não estava fazendo uma prova ruim. Eu estava falando depois da prova de Indianápolis, se sobrar alguma coisa do Palu, sobrou, ele estava em sexto. Se tivesse feito a sexta colocação, essa diferença ainda estaria acima de 100. Espetacular, Alex Palu. O Kirkwood agora é o terceiro no campeonato com 102 atrás, e o Lunga da McLaren caiu para a quarta colocação com menos 106. Power, minha aposta, chegou em quarto e está menos 136 atrás. E Felix Rosenqvist, que tomou a tunda. Rapaz, tomou uma pancada na traseira lá, não ficou sem vendidaço, teve até bandeira vermelha lá em Detroit. Agora, o McLaughlin, ao melhor estilo Max Verstappen, saiu criticando o Siegel, que já não faz uma temporada legal, o Siegel, né, cara? E ainda é tolhido na traseira. Ele falou, freou antes. Ué, se freou, se acelera, você não freia também, cabeça? Mandou o Siegel lá no muro. Não vi seu chefe, foi deselegante. Mesmo para os padrões indie, olha só que eu tô colocando, os padrões indie, família, tal, o negócio é mais aberto, as conversas são mais, né, não é estilo NASCAR de sair no tapa, mas não é a Fórmula 1, né, de ter as entrevistas que foram dadas depois de Barcelona. Mas foi deselegante. Vai rolar um pedidinho de desculpa, porque, não achei teu chefe. Pro Tony. Tony não faz mal uma mosca. Tirando aquele GP do Texas, ele com Graham Rahal só faltou dar uma luva de boxe, um par de luva de boxe para cada um. Mas tirando aquilo, o Canaan não faz mal a uma mosca. Tá. Boa corrida do Caio Collet, que terminou em segundo, acabou. Não resistiu ao Hauger. Hauger tem feito uma temporada muito boa lá no Next. E tem grande chance de levar o campeonato no final. A próxima prova da Next vai ser em Gateway, no primeiro oval da temporada. E para falar sobre Fórmula 3, o Câmara venceu a segunda prova, continua a liberar a diferença, mas tinha feito uma boa largada na primeira prova, que aí dá azar, né, gente? Aí, né, tem uma zona que não dá, né? Acabou sendo colhido pelo salseiro na largada na curva 1. E que é o negócio do grid divertido, né? Ele saiu de 12º, já tava fazendo a primeira curva em oitavo. Aí acharam ele lá. Não tem jeito. Fica pra próxima. E ficou, ele ganhou. Então segue na liderança lá, ó, o Câmara na Fórmula 3. NASCAR. Ezequiel Bell. Pra variar, né? E ficou com Ryan Blaney a vitória lá no concreto de Nashville. Ele é o
apenas o quarto vencedor diferente em pista de concreto nas últimas 7 provas. Impressionante. 3 do Hamlin, 2 do Larson e uma do 22 de acho. Cadê o 22 aqui na lista? Do Joe Logano. Nossa, então veio o número, mas não veio o nome do piloto. E assim, olha, um passeio. Teve briga, teve. Mas começo do terceiro estágio, tá, gente? Depois que passou aquele tudo, gastou pneu, o carro do Blaney estava sobrando, ele conquistou a primeira vitória, classifica-se para os playoffs, até porque tinha bastante ponto já na telha. Ele era um dos pilotos que ainda não venceram no campeonato, assim como o Chase Elliott e o Tyler Reddick. Mas na questão término de prova, até sempre ali top 5, top 10, tem feito bastante top 5, inclusive, o Blaney na temporada. Então, os 15 primeiros estariam classificados hoje, incluindo Kyle Busch, que com a boníssima colocação de chegada lá em Nashville, sobe 4 posições no campeonato, vai para 15º, e Josh Berry seria o último classificado, com uma vitória, mas ele está em 20º na classificação por pontos, ou seja, o Ryan Preece. Tiddles, Chris Buescher, não tem punição que tira o nosso homem da zona de pontuação. Ah, vocês me tiram 60 pontos, eu vou lá e volto. E voltou, tá em 14º. Tem que ser um homem, rapaz. Dá uma Penske pra ele, pra vocês verem onde que ele para. Sai da lá. Ó, Austin Cindric, convenhamos. Se você trocar de lugar com o Buescher no 17, você vai estar muito bem servido de automóvel, tá bom? Então deixa o nosso Tiddles lá na Penske e vamos que vamos. O Tiddles é tranquilo. Ele é durão assim nas disputas. Ele é o estilo Penske. Eu não sei por que o capitão não olha para Tiddles e fala: vem cá, o contrato é teu. Ah, o Chris Buescher tá bem lá na RFK, o Keselowski tá dando lá leitinho morno pra ele, né? Biscoitinho, tá levando o chocolate quente, coloca o marshmallow e usa a tocha de cozinheiro lá, coloca o canudinho de chocolate, mas não tá entregando o móvel para ganhar. E o Tito tá fazendo milagre com esse 17 lá na RFK, tá bom? Bombão da massa caindo pelas tabelas, ainda não venceu. Cuidado, hein? Você e Chase Briscoe. Vocês dois, tá? Cuidado, 19,48. 48 bateu de novo. Inclusive, Kyle Larson, mais uma pancadinha, né, Larson? Ei, não pode ver um acidente que fala, oba, fumaça, vou lá dentro. Não dá, né, Larson? World Rallycross, eu amo vocês. Defendo vocês, acho que vocês são muito mal representados. Olha a quantidade de gente lá em Portugal, em Lousada, para acompanhar a etapa. Agora, o site de vocês tem que ter duas coisas básicas: results, famoso resultado pós-prova, standings, que famosa classificação do campeonato. Cadê os links desse troço? Mas nem procurando no Google, fala assim, standings direct on sites, nada. Niklas Gonholm ganhou, inclusive o Christopherson. Olha o que você apanhou nesse final de semana dos outros. Maluco. Coitado de você, viu? Time Hansen terminou em segundo e o norueguês, o Ole Christian Weibel, terminou na terceira colocação. Ele que tá numa equipe bem mais ou menos. Clarinha não foi bem. Christopherson da Massa não foi bem. Agora, o site de vocês, o World Rallycross, olha, troca de estagiário, viu? Na boa, gente. Um site FIA que não tem classificação do campeonato e não tem resultado pós-prova, para. Né? Vocês vão lá na festa de final de ano, tomar champanhe lá em Mônaco, ganhar troféu, por que não bota um site, né, gente? Ah, Carlos, é porque você copia na cara dura? Sim, mas nem o motorsport.com conseguiu soltar a classificação do campeonato do World Rallycross, porque a FIA não publicou. Aí é coxambra. E coxambra, vocês já sabem como é que é. Tem categoria brasileira que tá na fila para entrar aqui no canal no vácuo faz muito tempo. Temos mais precisamente 4 anos para tentar voltar. Não tô voltando de birra.
Vocês vão pro mesmo caminho. E ó que eu defendo vocês, eu falo que vocês são a única categoria que pode dar porrada no outro na pista, que pode rasgar lata, que pode furar pneu, que pode jogar o capô no carro na cabeça do outro. E vocês me dão uma dessa? Me ajuda a te ajudar o World Rallycross. Muito obrigado e parabéns para Nicholas Gronholm, que começa assim na liderança do campeonato. Depois de longa meia hora, deu tempo já de marinar as minhas coxas de frango na Coca-Cola com pimenta malagueta, pimenta do reino, sal e páprica. Tirarei as coxinhas, o caldo fica, né? Então você tira as duas coxinhas, coloca agora numa bandejinha com papel alumínio, assa, vai dar aquela crocância, depois frigideira para pegar esse molho com molho de ostras e shoyu. E é assim que vai o meu macarrãozinho hoje. Ô, delícia! Eu falei isso agora, tá? Sabe? Segurar a baba, usar um babador para passar a receita aqui. O canal Novaco fica por aqui. A gente volta na quinta-feira para fazer prévia. Não vai ter Fórmula 1, né? São agora 15 dias para o Canadá, depois do Canadá mais 15 dias para a Áustria. A gente volta então na quinta-feira para fazer prévia de NASCAR, de Indy, tem MotoGP chegando. Categoria pra caramba, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, fique com Deus. Um beijo pra vocês. Um dia feliz na minha vida profissional hoje. Mas ó, trabalhar dá resultado. Tem que ser político, óbvio que tem. Mas trabalhar também ajuda, tá bom? Um grande abraço para vocês. Estudos A4, sobe vinheta. Tchau, tchau.